Vamos começar pela conta mais dolorosa que existe numa oficina portuguesa, e é uma conta que quase sempre podia ter sido evitada por menos de 200 euros. Caixa automática. Aquele momento em que o carro começa a hesitar entre a segunda e a terceira, dá um solavanco quando engata, ou simplesmente sobe de rotações sem ganhar velocidade. Quando isso aparece, já não há conversa de reparação barata. Estamos a falar de faturas que arrancam nos 2.700 euros numa caixa recondicionada e que chegam facilmente aos 5.000 euros num carro com caixa de dupla embreagem, e o mais irônico é que quase toda a gente chegou a esse ponto por causa de uma frase que ouviu numa oficina. Essa caixa é selada, o óleo é para a vida do carro. Deixem-me ser direto convosco. Óleo de caixa para a vida do carro é a maior mentira comercial que circula neste setor. Ao contrário do óleo do motor, o óleo da caixa não desaparece, não se gasta em volume e ninguém vai lá acrescentar meio litro de vez em quando. Ele vive dentro de um sistema fechado e degrada-se em silêncio, quilômetro após quilômetro. E aqui está a parte traiçoeira. Quando vocês tiram a vareta, se é que o carro ainda tem vareta, aquilo pode parecer perfeitamente vermelho e limpo, sem cheiro a queimado nenhum. Só que a partir dos 96.000 quilômetros, o que está ali dentro já leva partículas microscópicas de embreagem, limalha de metal e depósitos de verniz que funcionam como uma lixa líquida a passar entre as engrenagens e os solenoides. Esperar pelos sintomas é chegar tarde demais, porque os sintomas aparecem quando o desgaste já está feito. O que faz um dono atento é simples: mudança do óleo da caixa aos 96.000 quilômetros ou aos 6 anos, o que vier primeiro. Nos híbridos pode esticar-se até aos 150.000 quilômetros, e nem mais um. E agora o aviso de garagem mais importante deste tema, porque já vi carros morrerem exatamente aqui. Numa caixa antiga que nunca viu manutenção nenhuma, nunca, mas nunca, mandem fazer uma lavagem com máquina de pressão. Aquela sujidade acumulada está, de certa forma, a compensar o desgaste que já existe lá dentro, e ao arrancar lá toda de uma vez, a caixa deixa simplesmente de agarrar. Se a caixa foi bem tratada, uma lavagem completa não tem problema. Se foi abandonada durante anos, faça apenas um despejo e enchimento, e ponto. E usem sempre o fluido especificado pelo construtor. Aquele óleo universal que serve para tudo poupa 30 euros hoje e transforma a caixa em sucata daqui a 2 anos. Se isto já vos poupou uma dor de cabeça, façam-me um favor rápido antes de entrarmos na parte técnica do motor. Subscrevam o canal. É grátis e ajuda mesmo muito deste lado. Passemos a uma peça que custa uma ninharia e que, quando é ignorada, consegue derreter uma peça de 1.000 euros. As velas de ignição. Elas não morrem de repente, morrem devagar, e é isso que as torna perigosas. Começa com uma faísca mais fraca do que devia, a combustão fica incompleta, aparece uma falha de ignição que às vezes nem se sente bem, e o combustível que não ardeu no cilindro vai continuar o percurso e ir arder já dentro do catalisador. Um catalisador não foi feito para queimar combustível cru. Ele sobrecarrega, o núcleo cerâmico funde por dentro, e a partir daí tem um carro entupido, sem força, com consumos disparados e um orçamento entre os 600 e os 1.400 euros dependendo do modelo. Nos motores turbo e de injeção direta, com muito depósito de carvão, e em quem faz sobretudo trajetos curtos ou usa combustível de qualidade duvidosa, as velas degradam-se bastante mais depressa. Usem sempre velas de irídio ou platina no padrão definido pelo construtor, das marcas que equipam de fábrica, e fujam das velas baratas, sem origem clara. E aproveitem o momento em que as tiram para as ler como quem lê um raio-x do motor. Se vierem molhadas de óleo ou com crosta esbranquiçada de líquido de refrigeração, isso não é problema da vela, é uma fuga interna, a avisar-vos com antecedência. Como regra geral, entre os 100.000 e os 110.000 quilômetros, velas novas. E já que falamos de combustão suja, temos de falar daquilo que dá cabo de mais motores diesel em Portugal do que qualquer outra coisa: o trajeto curto. Repitam comigo, porque isto vale dinheiro. Um diesel moderno com filtro de partículas precisa de aquecer a sério para se limpar a si próprio. A regeneração do filtro só acontece com o motor à temperatura de serviço e a rodar de forma constante durante uns bons 20 minutos. Se o vosso carro só faz 6 km de casa para o trabalho, com 30 semáforos pelo meio, ele começa dezenas de regenerações e não termina nenhuma. Sabem o que acontece a seguir?
O gasóleo injetado para aquecer o filtro escorre pelas paredes dos cilindros, vai parar ao cárter e dilui o óleo do motor. O nível sobe em vez de descer, o óleo perde a capacidade de lubrificar, e é por isso que tantos motores destroem turbos e chumaceiras com o óleo aparentemente cheio. Depois, quando chega a inspeção periódica obrigatória, o teste de opacidade dos gases denuncia tudo e o carro chumba, deixando o dono sem perceber por quê, já que o carro anda. O remédio é ridiculamente barato, pelo menos uma vez por semana. Deem uma volta de 20 a 30 minutos em estrada ou autoestrada, com o motor quente e rotações estáveis acima das 2.000. Não é fazer despique nenhum, é dar ao carro o que a cidade lhe tira. E se a luz do filtro de partículas acender, não desliguem o carro a meio de uma regeneração, porque é assim que se transforma um aviso numa fatura de 1.200 euros. Ligado a isto está o tema que sempre gera discussão nas conversas de garagem: aquecer ou não aquecer o carro. Há quem arranque e saia disparado. Há quem deixe o carro 10 minutos ao ralenti a gastar combustível à toa, e há os do meio termo. Vamos esclarecer isto de uma vez. Meter rotações num motor frio é a maneira mais rápida de o destruir. Com o motor frio, o óleo está espesso e assentou todo no fundo, e precisa de tempo para subir e cobrir tudo o que se mexe lá dentro. Se vocês esticam o motor antes disso, estão a pôr metal a esfregar contra metal praticamente a seco, e o desgaste em pistões, árvores de cames e chumaceiras acontece a uma velocidade que não vão acreditar. O gesto certo é simples: arrancar, deixar uns instantes ao ralenti para o óleo circular e depois andar com calma, sem acelerações bruscas, com rotações baixas, até o ponteiro da temperatura começar a subir. Muitos carros até têm uma luz azul de temperatura do líquido de refrigeração, e quando ela se apaga, é o carro a dizer-vos que já podem exigir dele. Isto é ainda mais crítico nos motores turbo. Cerca de 9 em cada 10 avarias de turbocompressor nascem de más práticas relacionadas com óleo, e esticar o motor a frio é das principais. Portanto, naquela subida logo a seguir a saírem da garagem, tenham paciência. Agora vamos ao ponto que muita gente ignora completamente, e que é o silencioso comedor de óleo dos motores. Antes de vos explicar como se resolve, subscrevam o canal, porque este é o truque que evita uma reparação de juntas que ninguém quer pagar. Estou a falar da válvula de ventilação do cárter, aquela que muita gente conhece pela sigla inglesa. A função dela é gerir a pressão interna do motor, deixando sair os vapores que se formam lá dentro. Quando ela entope ou encrava, a pressão dentro do motor sobe, e a pressão tem de sair por algum lado. Sai pelo caminho mais fraco, que são as juntas e os retentores. E aí começa a novela. Manchas de óleo na garagem, consumo de óleo que ninguém explica, ralenti irregular e às vezes fumo esbranquiçado. E reparem no detalhe mais traiçoeiro de todos: nenhuma luz de avaria se acende para vos avisar. Vocês limitam-se a andar a acrescentar óleo e a perguntar para onde é que aquilo vai. Num motor já com uns anos e com a válvula presa aberta, o consumo pode chegar a cerca de 1 litro a cada 1.500 quilômetros. E se deixarem andar tempo demais, rebenta uma junta e transformam uma peça de 20 euros numa reparação de mão de obra pesada. A substituição é das coisas mais simples que existem. A válvula está quase sempre junto à tampa de válvulas ou encaixada no tubo de enchimento de óleo. Roda-se no sentido contrário aos ponteiros do relógio para sair. Encaixa-se a nova rodando no sentido dos ponteiros. E enquanto lá estão, apalpem o tubo de ventilação à procura de fendas, porque aquela borracha endurece e racha com o calor. A maioria dos construtores aponta para uma substituição entre os 50.000 e os 80.000 quilômetros, mas se virem fumo, perda de óleo ou ralenti trêmulo, não esperem por quilometragem nenhuma. E aqui entra o aviso mais importante de todo o vídeo, porque é onde muita gente se deixa enganar. Quando um motor começa a gastar óleo, aparece sempre alguém a recomendar aquele aditivo milagroso que engrossa o óleo e faz o fumo desaparecer, ou aquele produto que sela fugas por dentro. Aquilo funciona, sim, mas funciona como maquilhagem. O que esses produtos fazem é aumentar artificialmente a viscosidade e tapar folgas, e ao fazer, estão a estrangular a passagem do óleo nos canais mais finos, precisamente os que alimentam o turbo e as árvores de cames. Muita gente compra um carro em segunda mão que anda impecável no dia do teste, e 3 meses depois tem uma reparação enorme em mãos, e a explicação está numa garrafa de 20 euros que alguém despejou lá dentro para vender o carro. Se um motor gasta óleo, descubram por quê,
válvula de cárter, guias de válvulas, segmentos, turbo. Aditivo não é reparação, é adiamento pago com juros. Depois de tudo isto arrumado, há uma manutenção preventiva que vale muito e custa pouco. Com o tempo, formam-se depósitos de carvão e verniz nos injetores, na rampa de injeção e nas válvulas de admissão, e isso restringe o caudal, estraga o padrão de pulverização do injetor e piora a combustão. Nos motores de injeção direta, o problema é ainda maior, porque o combustível já não passa pelas válvulas de admissão e, portanto, não as limpa, o que faz o carvão acumular muito mais depressa. Um bom produto de limpeza do sistema de combustível, à base de detergentes, despejado diretamente no depósito, viaja com o combustível ao longo de todo o sistema e vai dissolvendo e queimando esses depósitos. Num motor bem tratado, vão notar um ralenti mais suave, uma resposta mais limpa e uma ligeira melhoria no consumo. Num motor que andou anos sem carinho nenhum, a diferença é muito mais evidente. Como rotina, um tratamento a cada 10 a 15 mil quilômetros chega perfeitamente. Falta o erro que ninguém associa a avarias e que se vê em todas as estradas portuguesas em agosto: andar com o carro sistematicamente acima do peso para que foi feito. Cada carro tem um limite de carga definido, e quando ele é ultrapassado, a suspensão comprime mais do que devia, os pneus aquecem muito mais depressa, os travões perdem eficácia sob esforço e o consumo sobe sem o condutor dar por nada. E não é só na viagem para a aldeia com o carro carregado até ao teto. É também aquela caixa de ferramentas, aquele saco de cimento e aquelas 3 coisas que andam no porta-bagagens há 2 anos e que ninguém tira. Tudo isso obriga o motor a trabalhar mais em cada arranque e o resultado aparece em desgaste irregular dos pneus, suspensão vencida e travagens mais preguiçosas. A informação está impressa na etiqueta da ombreira da porta do condutor, com o peso bruto autorizado, e vale a pena olhar lá uma vez na vida. Um utilitário não é uma carrinha de carga e não deve ser tratado como tal. Resumindo tudo o que vale a pena guardar: óleo de caixa não é para a vida. Muda-se aos 96 mil quilômetros, ou aos 6 anos, e nunca se faz lavagem à pressão numa caixa abandonada. Velas novas entre os 100 e os 110 mil quilômetros, sob pena de derreterem o catalisador. Um diesel de cidade precisa de uma volta semanal em estrada para regenerar o filtro de partículas e não diluir o óleo. Motor frio anda-se devagar, sem rotações. A válvula de ventilação do cárter é a peça de 20 euros que rebenta juntas quando entope. Aditivos não reparam nada, só escondem. Um tratamento de limpeza do sistema de combustível a cada 10 a 15 mil quilômetros faz milagres discretos. E o porta-bagagens não é armazém. Agora contem-me nos comentários. Digam-me a marca, o modelo e os quilômetros do vosso carro, e sejam sinceros sobre o essencial. Já mudaram alguma vez o óleo da caixa? Andam a acrescentar óleo ao motor entre revisões? Ou apareceu-vos algum código de avaria no painel que ninguém soube explicar? Digam-me também que consumo médio vos aparece no computador de bordo, porque isso conta metade da história. Leio tudo, e as dúvidas mais repetidas dão vídeo novo. Se isto vos poupou uma fatura, deixem o gosto, partilhem com aquele amigo a quem disseram que a caixa dele era selada e subscrevam o canal, que no próximo vamos abrir outro assunto que dá muito dinheiro a quem conta com a nossa distração.